para relatar agora a denúncia na Prefeitura Municipal de Coronel João Sá, processo 11.856-20, registrando que haverá sustentação oral por parte do Dr. Ricardo Teixeira da Silva Paranhos, representando os interesses do senhor Carlos Augusto Silveira Sobral, prefeito municipal. Pois não, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Camila Vasques, procuradora-geral do Ministério Público de Contas, bom dia especialíssimo para o doutor Ricardo Teixeira Paranhos. Satisfeitos em ter Vossa Senhoria mais uma vez participando do nosso trabalho como patrono de prefeitura. No caso específico, trata-se de uma denúncia que foi formulada pela 4ª Divisão de Controle Externo deste tribunal, tem como denunciados Florisvaldo Bispo dos Santos, Marcos Ailton Alves de Araújo, Moema Rebouças Maciel e Vanessa dos Anjos Teles Sena. São gestores municipais. Desculpem, eu tenho a impressão que eu abri o voto errado. É isso mesmo, de Lençóis? Coronel João Sá. Deixa eu voltar aqui ao dispositivo. Eu achei que tinha muito denunciado no caso. Portal do Pleno. Eu acho que eu abri um voto de outro. Eu abri o voto de Lençóis, não é o caso. Deixa eu voltar aqui ao portal, votar os votos de hoje. Para ir ao de João Sá, que eu já tinha salvo aqui, inclusive. Um minuto, por favor, senhor presidente, já estou chegando a ele. Agora sim, peço desculpas a todos pelo equívoco. Trata-se de uma denúncia. Tem como denunciante o senhor Adilson Júnior Santana de Oliveira, que é vereador. Como denunciado, o senhor Carlos Augusto Silveira Sobral, gestor municipal do município de Coronel João Sá. Versa acerca da existência de irregularidade no procedimento licitatório realizado sob a modalidade de carta-convite aqui numerada, o qual objetivou a contratação de empresa para aquisição de material de construção com vista à manutenção de prédios, logradouros e da estrutura pública municipal e preservação da estrutura física dos órgãos, vias e logadouros públicos no valor de R$ 175.421,00. Neste contexto, o denunciante alega que o certame foi conduzido pelo pregoeiro e a equipe de apoio, qual foram abertos os envelopes lacrados contendo as propostas de preços, documentação de habilitação e declaração de pleno conhecimento de atendimento com exigência de habilitação. Verificou-se o seguinte: com o objetivo de redução nos valores apresentados dos itens do lote único do pregão presencial número X, o pregoeiro passa a negociar diretamente com as empresas participantes, classificando-as para fase de lances verbais dos itens do lote único conforme planilha abaixo. Assim, informa o denunciante que a carta-convite virou um pregão presencial durante a fase de abertura de propostas, em ofensa à Lei 866693, que é a Lei das Licitações. Salientou, por fim, o elo de ligação de parentesco entre os sócios das empresas participantes que possuem ligações estreitas com o alcaide daquele município, motivo pelo qual revela-se que a fraude foi orquestrada para lesar os cofres públicos e favorecimento do mesmo e seus correligionários. O mesmo aqui no caso, possivelmente, é o prefeito. Foi dado direito de defesa, o gestor ingressou tempestivamente com seu arrazoado, de modo a defender que, efetivamente, constou por equívoco da ata da sessão realizada em 15/2/19,
o termo de pregão presencial 003/2019, sem que isso, todavia, implique mácula do processo licitatório 003/2019. E de mais a mais, informou ainda que, textual dele, não bastasse isso, o prosseguimento do certame com a negociação de lances não constitui ilícito, tampouco conduta ímproba, tendo em vista que os princípios basilares da administração pública, notadamente da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência, foram inteiramente preservados na hipótese. Destaca ainda que em despacho proferido encaminhei os autos ao Ministério Público de Contas, eles mereceram análise e lavra de parecer da Procuradora de Contas, doutora Aline Paim Monteiro do Rego, Rio Branco, pugnando pela procedência da presente denúncia. É o que nos cumpre por enquanto, senhor presidente. Muito bom dia, doutor Ricardo Paranhos. Vossa Senhoria terá o tempo de 10 minutos para fazer sua manifestação. Muito obrigado. Excelentíssimo presidente, digno conselheiro relator, doutor Fernando Vita, quem tem muita estima e consideração, demais conselheiros, ilustre procuradora, servidores, todos que nos acompanham aqui pelo YouTube. O caso relatado traz algumas peculiaridades e por isso eu fiz questão de fazer a sustentação oral para chamar a atenção de Vossas Excelências sobre alguns pontos específicos que eu creio que eu sensibilizarei os julgadores com essa sucinta sustentação. Vejam bem que, na origem, trata-se de um procedimento licitatório para aquisição de material de construção, tá? A alegação do denunciante é que teria ocorrido violação aos princípios da administração pública por conta da mudança fática da modalidade do procedimento licitatório. Mudança fática porque, formalmente, trata-se de um procedimento de convite, e que durante o procedimento licitatório, o pregoeiro, e está claro isso, é dito isso, o pregoeiro passou a negociar as propostas verbalmente com os licitantes presentes. Vamos lá. Violação de princípio da administração pública. Como Vossas Excelências sabem melhor do que eu, a nova lei de improbidade administrativa, alterada pela Lei 14.230, retirou do ordenamento jurídico, né, a figura da violação de princípios da administração pública, artigo 11. Portanto, não é mais ilícito essa conduta, não se torna uma conduta improba e típica prevista em lei, a violação de princípios. Trouxe também a exigência do dolo, não existe mais improbidade por culpa, ou seja, há que estar aprovado, né, a modalidade dolosa do delito para incidir as sanções previstas. No caso dos autos, não há nem culpa nem dolo. O gestor sequer teve interferência no procedimento licitatório. Observem que o papel do gestor é solicitar o procedimento licitatório. Quem executa a licitação, quem estava ali à frente, é o pregoeiro. E, nesse caso, não há falar-se em responsabilidade objetiva do gestor, se é que houve algum tipo de irregularidade praticada pelo pregoeiro no momento do procedimento licitatório. Ademais disso, o objetivo a ser perseguido com a licitação é justamente a seleção da proposta mais vantajosa para o ente público. E no caso dos autos, verifica-se que o valor estimado da aquisição de produtos estava em R$ 175 mil. O pregoeiro, após a negociação verbal com os licitantes presentes, conseguiu reduzir para R$ 165.157, gerando uma inquestionável vantagem econômica para a administração pública em mais de R$ 10 mil. Não se pode condenar um ato que trouxe vantagem, ao contrário de muitos que eu vejo aqui que trazem prejuízo. Nesse caso, a atitude, o procedimento licitatório trouxe vantagem, uma economia de mais de R$ 10 mil. Além disso,
Nenhum dos licitantes, ninguém impugnou esse procedimento. A única impugnação que houve foram dos vereadores de oposição, que são os denunciantes, né? E que o procedimento já estava formalmente acabado e devidamente homologado. Então, não houve vício no procedimento. O que ocorreu foi, se ocorreu, foi algum tipo de vício formal na ata ou algum tipo de excesso praticado pelo pregoeiro. E que o gestor público, o prefeito, pode ser responsabilizado por isso, né? Ainda mais que, no caso dos autos, essa prática de abrir para lances verbais, que pode até se admitir que isso foge à regra da carta convite, mas nós temos precedentes, inclusive, de amplitude de ofertas em procedimentos licitatórios, inclusive com respaldo do TCU, e que o que se busca, no final das contas, é a proposta mais vantajosa e que está provado nos autos e que, após a interferência do pregoeiro, ele conseguiu reduzir o valor das propostas em mais de R$ 10.000. Então, essas são as ponderações que eu gostaria de ressaltar a Vossas Excelências. Em primeiro lugar, que não há violação de princípio por conta da alteração legislativa. Segundo, que não houve nenhum tipo de ato doloso. Terceiro, que se alcançou o objetivo da licitação, conseguindo a proposta mais vantajosa para o município. Portanto, o que se requer é o julgamento improcedente dessa denúncia pelos motivos elencados. Agradeço ao doutor Ricardo Paranhos pelas suas palavras e considerações. Retorna ao relator, conselheiro Fernando Vita. Pois não, senhor presidente, agradeço ao doutor Ricardo Teixeira Paranhos pelos dados trazidos em sua sustentação oral. No mérito, nós vamos de pronto alentar ainda em série preliminar que cumpre consignar que não há como se conhecer a denúncia em relação às imputações de que existiam indícios da existência de elo de ligação de parentesco entre os sócios das empresas participantes do certame e o denunciando, vez que não foram apresentadas quaisquer prova material do fato aduzido de modo genérico na exordial. Assim, o denunciante não apresentou nenhum elemento probatório de modo a demonstrar a prova mínima necessária a corroborar tais fatos aduzidos na peça de ingresso. Logo, fica obstado o conhecimento deste ponto da denúncia, por não restarem preenchidos os requisitos legais. No mérito, diante da análise dos documentos que compõem os autos, bem como com fulcro no parecer do Ministério Público de Contas, infere-se que a irregularidade indicada na peça de ingresso foi confirmada. Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a existência de irregularidade em afronta aos princípios constitucionais, notadamente o da legalidade. Aqui eu aponto a lei das licitações e, com efeito, observa-se do trecho extraído da sessão pública, as folhas aqui numeradas, que houve uma fase de lances verbais durante a sessão da licitação analisada, a qual operou-se na modalidade de carta convite. A Lei 8.6693 estabelece 5 modalidades de licitação e aqui nós as enumeramos. Esta última modalidade licitatória possui características peculiares, como a inversão das fases de habilitação e análise das propostas, bem como a possibilidade de danos verbais de negociações de valores. Dito isso, observa-se, e citando mais a jurisprudência, observa-se a presença de irregularidade, vez que resta latente que a municipalidade mesclou as duas modalidades licitatórias, quais sejam convite e pregão, conduta esta expressamente vedada em lei. No mais,
a irregularidade praticada pelo gestor maculou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, vez que no edital da carta convite aqui numerada não há menção à possibilidade de lances verbais. Possibilidade esta, repita-se, vedada pela legislação. Dessa forma, outra alternativa não há, a não ser a imposição por via de consequência da punição do gestor, quanto à irregularidade mencionada no procedimento licitatório ora analisado. Assim, senhor presidente, somos pelo conhecimento parcial da denúncia e na parte conhecida pela procedência da denúncia, no processo aqui numerado, apresentado em denúncia apresentada contra o senhor Carlos Augusto Silveira Sobral, gestor municipal do Coronel João Sá. Estamos sugerindo a aplicação de uma multa no valor de R$ 2.000. Esse é o voto, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Camila Vasquez. Em discussão, o voto do conselheiro Fernando Vitor no sentido de conhecer parcialmente a denúncia e na parte conhecida julga pela sua procedência contra o senhor Carlos Augusto Silveira Sobral, gestor municipal de Coronel João Sá, a quem se aplica uma multa no valor de R$ 2.000. Presidente, Pois não, doutora Camila? uma atitude de esclarecimento digamos assim, um equívoco comum, mas a lei de improbidade, ela trata de improbidade. Esse tribunal não tem competência sequer para determinar se o ato é ímprobo ou não. Tratamos apenas de regularidade de gastos públicos em todas as suas fases. Então, infelizmente, os dispositivos da lei de improbidade, eles não se aplicam necessariamente aqui no tribunal. Vossa Excelência conclui no sentido. Doutora Camila? Foi só um esclarecimento, já que o ilustre prefeito mencionou na sua defesa os dispositivos da lei de improbidade e ela não se aplica, o tribunal não tem competência para determinar se o ato é ímprobo ou não. Então, é uma outra seara. Ok. O senhor Nelson Peregrino pediu a palavra. Não, mais uma vez, para dialogar com a doutora Camila, sem querer divergir no mérito da questão, do ponto de vista de que realmente a lei de improbidade não se aplica, mas muitas das vezes termos de ocorrência e outras matérias são fundamentados na lei de improbidade aqui. Mas a questão é que já há estudos, inclusive, nesse sentido, da interferência na modificação da lei de improbidade na própria LIMIT. E a LIMIT se aplica, né? Nesse caso aqui, ao tribunal, que são normas gerais. Entendeu? Mas isso é um debate para mais adiante a gente fazer, mas há estudos que apontam, né, que há uma interseção e que há uma influência na nova lei de improbidade, na própria lei de introdução à norma do direito brasileiro, em relação às modificações, principalmente como o doutor advogado sustentou, que foi expurgado, né, aquele artigo 9º, no sentido de que princípios gerais de direito, ou princípios gerais, não de direito, não, princípios gerais, né, da administração pública em relação à questão da moralidade, integridade, não são mais motivos para a condenação do caso da lei de improbidade, muito menos a culpa e nem o erro grosseiro, só o dolo. Então isso, de uma certa forma, tem interferência, sim, né, na nossa, no nosso julgamento. Conselheiro, presidente, posso falar? Pois não, doutora Camila. Então, primeiro, conselheiro Nelson, o senhor não precisa pedir desculpas para divergir do meu entendimento. Eu acho que é Karl Popper que dizia que a verdade boa é aquela verdade que fica em pé a toda prova e a todo ataque. Então, eu acho que a divergência, ela nos traz lucidez, não precisa se desculpar ao divergir, a divergência sim. Eu não entendi muito bem quando o senhor fala que já existem estudos que demonstram a interseção entre a LIMDB. Eu acho que esses estudos existem, é claro. Os campos do direito, eles são interligados, então é claro que o direito penal, o direito civil, eles vão se interligar, mas eu acho que no atual momento a gente está falando aí de uma interligação principalmente acadêmica, no plano prático, a gente não pode dizer ainda, aqui no tribunal, que é necessário o dolo
para se configurar alguma irregularidade, porque, como eu disse, nós tratamos aqui da regularidade das contas públicas e não de uma penalização, seja ela civil ou seja penal. Então, pode ser que no futuro, de fato, essas determinações, digamos assim, o que influenciou a alteração da lei de improbidade, ela resvale aqui para o plano do Tribunal de Contas, né? Talvez sim, talvez não, porque, como eu disse, são searas diferentes que têm naturezas diferentes, mas o fato é que hoje, não. Então, assim, existem estudos, sim, no plano acadêmico. Enfim, e pode divergir à vontade, não tem problema. Não, Data Vênia, mais uma vez, doutora Camila. Primeiro, eu acho que a nova lei de improbidade ela vai ter repercussão nos órgãos de controle, não tenha dúvida. Porque essa foi a vontade do legislador, né, de entender que só deve haver o apenamento do gestor quando ele praticar o dolo. Mas, independente dessa questão, já tem livros sobre essa matéria, e, ao tempo oportuno eu vou trazer esse debate ao plenário, mas, independente disso, nós já, não diria que pacificamos, mas já fizemos um debate aqui nesse plenário e também aqui fizemos esse debate já no âmbito aqui de outras questões e recentemente nós fizemos um seminário em São Paulo para discutir as mudanças na lei de introdução à norma de direito brasileiro e ao teor da LIMPT, que é orientadora para a interpretação e aplicação no âmbito dos órgãos de controle, só deverá haver o apenamento do gestor em caso de dolo ou erro grosseiro. Isso é o que estabelece a nova lei de introdução à norma de direito brasileiro, que é, nos seus capítulos, do capítulo 20º ao capítulo 30º, são normas balizadoras para a interpretação e aplicação do direito público, inclusive nos órgãos de controle. Encerrada a Presidente, discussão. posso, Não, só para concluir? Conselheiro, o conceito realmente, nossa língua é polissêmica, né? Eu considero pacificado uma situação que está pacificada. O senhor acabou, no julgamento passado, de dizer que a questão estava pacificada, no entanto, o julgamento foi decidido no sentido diametralmente oposto, né? Então, de fato, a LINDB traz o erro grosseiro e traz o dolo, mas o que é erro grosseiro? Então, quando a gente fala de mesclar duas modalidades licitatórias, quando a lei expressamente, e de uma interpretação assim, chapada, que não precisa ser nenhum erudito e nenhum acadêmico do direito para entender. Quando a gente mescla duas modalidades de licitação, não seria isso um erro grosseiro? Bom, eu reputo que sim. O senhor pode reputar que não. Mas aí a gente está já na seara da interpretação, né? E não na seara da aplicação direta da lei. Encerrada a discussão, coloque em votação. Não havendo divergência, aprovado o voto do conselheiro relator Fernando Vita. Agradeço ao doutor Ricardo Teixeira da Silva Paranhos pela sua participação.